Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 3 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 3, se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta. Por isso, contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Então, aqui, ele está falando de Israel, né? Essa prostituição de Israel que abandonou o seu Deus, virou as costas para um Deus que a amou, que cuidou, que zelou em todo o tempo, que fez coisas extraordinárias em favor desta nação. E eles esqueceram-se de Deus, abandonaram, deram preferência e se prostituíram adorando outros deuses. Então é desta nação que o profeta Jeremias está falando no capítulo 3, né? Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado? Porque eles faziam altares nos montes, né? Em postes ídolos, e ali eles levavam e faziam adorações. E aí ele fala, pelo adultério com outros deuses, senta-se à beira do caminho como uma prostituta que espera um cliente, sozinha como nômade no deserto. Contaminou a terra com a sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas da primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz, Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente se esquecerá o que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua praticando todo o mal possível. Então, ou seja, Israel queria o favor de Deus, mas não convertia-se dos seus maus caminhos. Continuava a se prostituir, a adorar outros deuses. Será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Quantas pessoas querem o favor de Deus, mas não se rendem a obedecer esse Deus. Judá, ele vai seguir o exemplo de Israel. Então, nós falamos ontem, né, que o reino norte, ele primeiro vai ser levado a cativeiro e logo em seguida vai acontecer com quem? Com o reino sul, Judá. Por quê? Porque Judá vai seguir o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes, debaixo de todas as árvores verdejantes. Pensei, depois de fazer tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, a irmã traiçoeira, não teve o temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer o adultério e adorar ídolos feitos de pedra e madeira. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não se voltou para mim com sinceridade, apesar e apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, o falei. Por que Deus está falando isso? Porque na época de Josias, ele foi um rei que se levantou e fez, né, a nação prantear, chorar, jejuar, se arrepender. Mas após a morte de Josias, eles voltaram às mesma prática, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Esperança para a rebelde Israel. Então o Senhor disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada do que a traiçoeira Judá.
Portanto, vai e proclama esta mensagem a Israel. E assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte-se para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admite que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz. Eu, o Senhor, o falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião. Um desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Disse comigo: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra por herança, como excelência do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como uma esposa infiel que abandonou o seu marido. Eu, o Senhor, o falei. Ouve-se vozes do alto dos montes, choros, súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu escutarei e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colunas e das orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalharam para ter. Rebanho, gados, filhos, filhas, que a vergonha nos sirva de cama e que a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. E aí, o capítulo 4, Israel diz ao Senhor: se quisesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, em justiça e em retidão. Então, vocês seriam uma bênção para as nações do mundo e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado para a terra endurecida e não pedissem sementes entre os espinhos. O povo de Judá, os habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos do seu coração e mudem a atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa dos seus pecados, a minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Então Deus, ele é muito claro, muito objetivo em relação a toda a palavra de Deus. E desde cedo o povo sabia as consequências que o pecado geraria. Hoje é diferente? Não. Hoje está a palavra de Deus que nos mostra, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus e te atentares em obedecer, serás abençoado. Simples assim. Mas o contrário atrairá sobre vós a maldição, E essa maldição, ela vai seguir por onde o homem for quando ele está distante de Deus. E aí, ó Jerusalém, purifique o seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos, O profeta Jeremias falando isso no capítulo 4, versículo 16. E aí Jeremias, ele chora por esse povo. Lembra que ontem eu falei que Jeremias é considerado o profeta chorão?
porque ele expressa muitos sentimentos e literalmente ele chora pelo seu povo. Meu coração está se contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e do rugido e dos gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados no instante. Até quando terei que ver a bandeira e ouvir o som de trombetas? Meu povo é tolo e não conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo que não entendem coisa alguma, são astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. E aí, Jeremias, ele vai ver a calamidade, né? Que está cada vez se aproximando mais. Ele ouve o barulho da guerra se achegando, né? Olhem para a terra, ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e elas estremeceram e balançaram. Olhei, todo o povo tinha desaparecido, as aves do céu voaram para longe. Olhei, os campos férteis havia se transformado em deserto. Então, Jeremias, ele consegue ter essa visão da destruição que viria sobre o povo, né? De nada adiantará enfeitar-se toda. Então, ele clama, né? Para que o povo se atentasse aos seus caminhos e da destruição eminente, né? Ele fala assim, todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram amantes, a desprezaram e tentam matá-la. Ouça gritos como das mulheres em trabalho de parto, gemido de quem dá à luz ao primeiro filho. E é a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. E aí nós vamos ver no capítulo 5, nosso último capítulo de hoje, falando dos pecados de Judá. Ele diz assim: corra por todas as ruas de Jerusalém, lembrando que Jerusalém era a capital da tribo do reino sul, né, Judá. Procure em toda parte, busque em cada lugar, se encontre ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importam. Tu esmagaste, mas eles se recusam a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, que não querem se arrepender. Pense num profeta Jeremias, vendo a calamidade, o som da destruição e o povo com o coração endurecido. Por isso que ele se tornou, né? Consideramos o profeta Jeremias um profeta chorão, porque ele senta e chora diante dessa realidade. Por sua rebeldia é grande e muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juram por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentarei até que estivessem satisfeitos e, no entanto, cometeram adultério, se reuniram a prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo, cada um reclinando sua esposa e desejando a esposa do seu próximo. Achando, não devo castigá-los por isso, diz o Senhor, não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras do vinhedo e destruam videiras, não deixe nenhuma viva. Cortem os ramos desta videira, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel é povo, e o povo de Judá
tem me traído, diz o Senhor. E ele continua falando, mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor vosso Deus fez tudo isso convosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram aos deuses estranhos e em sua própria terra. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração, Senhor, e pedimos que nunca deixe, Senhor, que troquemos o Senhor por outros deuses. Troquemos o Senhor e que o nosso coração esteja sempre amolecido, sujeito ao Senhor, rendido ao Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.